Olá, sejam bem-vindos. Eu me chamo Juan Vidal, sou professor e estudante das técnicas radiológicas. Na aula de hoje vamos reportar um tema bem interessante. Vamos falar um pouco para vocês sobre a dissecção, mais precisamente sobre a dissecção da aorta. Então vamos lá. Se vocês pegarem o dicionário da língua portuguesa e observarem o significado de dissecção, se trata de uma abertura em uma das camadas da artéria aorta, mais precisamente uma abertura da camada mais interna da artéria aorta, onde o sangue acaba viajando, acaba percorrendo, acaba ficando entre essas camadas. Ou seja, este paciente por algum déficit, este paciente por algum quadro patológico tem um enfraquecimento da camada mais interna da artéria aorta. O sangue arterial acaba atravessando essa camada e ficando entre a camada mais interna e a camada média. Ou seja, o sangue acaba habitando a região proibida. Para termos um melhor entendimento em relação à dissecção, temos que voltar um pouquinho lá atrás, voltar na anatomia da artéria aorta. Temos aqui uma ilustração da artéria aorta, onde temos o seu lúmen, onde percorre o sangue arterial. Ao seu redor nós temos as suas camadas. Ao lado temos outra ilustração para termos um melhor entendimento em relação às suas camadas que compõem a artéria aorta. A artéria aorta, por sua vez, no seu lúmen, percorre o sangue arterial. Por ser um sangue arterial, é um sangue rico em oxigênio, é um sangue com a pressão muito alta e um fluxo muito grande. Para poder aguentar essa pressão alta e esse fluxo muito grande, a anatomia da artéria aorta ela é bem reforçada através de 3 camadas, onde podemos observar nessa ilustração. São 3 camadas ou 3 túnicas. No seu interior, no seu lúmen, corre o sangue arterial e ao seu redor nós temos as suas camadas, onde a camada mais interna, conhecida como túnica íntima, que fica intimamente em contato com o sangue. Nós temos a camada mais medial, chamada camada média, e a camada mais externa, chamada camada adventícia. Em relação à sua composição, a camada mais interna, a túnica íntima, que fica intimamente em contato com o sangue, ela é formada por tecido endotelial. Já a camada média, conhecida como a túnica média, que fica entre a túnica íntima e a túnica adventícia, é formada por tecido músculo liso e tecido elástico. Já a camada mais externa, chamada de túnica adventícia, ela é formada por tecido conjuntivo. Então, basicamente, essa seria a sua anatomia em relação à contextualidade das ilustrações. Em relação à dissecção da aorta, ela seria uma das classificações do que nós chamamos da síndrome da artéria aorta. Por sua vez, a síndrome da artéria aorta é classificada por 3 lesões, ou seja, 3 entidades distintas, mas intimamente parecidas, onde podemos observar através dessa ilustração. A primeira ilustração nós temos a dissecção, onde temos um rasgo na parede mais interna da artéria aorta e o sangue acaba viajando, acaba percorrendo, acaba ficando entre as camadas. Aqui nós temos um hematoma intramural, onde o sangue acaba percorrendo entre as camadas, porém ele não tem nenhum déficit em relação à camada mais interna. E por último nós temos alguma ferida aqui, algum machucado que acaba se rompendo e o sangue arterial acaba passando entre a camada mais interna e ficando circulando aqui, ó, entre as camadas. É o que nós chamamos de úlcera perfurante. Porém, em relação à síndrome da artéria aorta, o nosso estudo está voltado à dissecção. Ultimamente, a angiotomografia tóraco-abdominal multislide é o exame de eleição para o estudo patológico de diversas lesões da artéria aorta e principalmente a sua topografia. Para isso, precisamos de uma bomba injetora e da administração do meio de contraste, ou seja, o contraste. A bomba injetora é preponderantemente muito importante, porque precisamos de um alto fluxo, uma administração em bolos e contínuo, para que nós podemos alcançar o pico máximo de concentração de contraste na artéria aorta, onde teremos um pico de 300 a 350 HO, que seria padrão para a avaliação da artéria aorta. E teremos o contraste. O contraste tem a função de opacificar momentaneamente a artéria aorta, dando uma contrastação. Com isso, conseguiremos fazer o estudo morfológico, o estudo fisiológico, caracterizando assim algum quadro patológico ou não.
A tomografia computadorizada da artéria aorta, ela se encontra isodensa em relação aos aspectos das imagens, ou seja, com a mesma densidade das suas estruturas adjacentes. Não teremos uma contrastação e não vamos conseguir fazer o estudo morfuncional. Já com a administração do meio de contraste, teremos uma alta nitidez, principalmente na periferia, na parede da artéria aorta, no seu lumen, podendo assim sendo caracterizado um estudo fisiológico, um estudo morfológico, e conseguindo diagnosticar algum quadro patológico ou não. Simultaneamente, a administração do meio de contraste, teremos a aquisição das imagens. Aqui nós teremos uma imagem piloto, uma imagem padrão, scout, servil, topograma, que seria uma representação da estrutura a ser estudada, onde vamos fazer uma varredura que vai da altura da região supraclavicular até a altura da síntese pública para poder abranger toda a artéria aorta e algumas ramificações, como por exemplo os vasos supraórticos e as artérias ilíacas. Por quê? A dissecção ela pode se comportar, ela pode viajar tanto na artéria aorta como alguns ramos, como por exemplo os vasos supraórticos e as artérias ilíacas. Então é muito importante fazer uma varredura completa. Interessante é fazer cortes finos. Uma matriz 512 por 512 é muito boa. Cortes finos é fundamental porque teremos uma alta resolução espacial juntando com a nitidez que o contraste nos dará, teremos uma imagem muito boa, uma imagem muito elucidativa. Interessante também é a gente colocar o target, ou seja, trigar a região torácica na região da altura da artéria torácica, artéria aorta torácica, e fazer o pitch variável. Com isso teremos uma excelência em relação ao exame. Fazendo a varredura teremos as imagens propriamente ditas. Observe essa falha de enchimento. Em relação à dissecção, ela está caracterizada em relação a uma angiotomografia tórico-abdominal para o estudo de aorta como uma falha de enchimento, ou seja, temos uma parte, uma linha, um risco hipodenso entremeado na hiperdensidade ocasionada momentaneamente pelo meio de contraste, chamado de flap intimal. Então, essa falhinha, esse risco é o que nós chamamos de dissecção. Temos a imagem bruta axial, onde temos a opacidade momentânea do meio de contraste, o pico máximo de concentração do meio de contraste na artéria aorta e um risco hipodenso, caracterizando então em relação à sua contextualidade como uma dissecção. Reconstruções sagitais e uma reconstrução em 3D, onde podemos observar perfeitamente aqui tanto a dissecção, a luz verdadeira e a luz falsa de uma dissecção. O professor Mestre Alonso que nos doou a imagem para fazer esse estudo. Em relação à dissecção, ela tem uma pressão muito grande, principalmente na sua luz falsa, devido à pressão sistólica. Então, ela vai acabar rasgando essa parede. Então, de acordo à altura desse rasgo, tem uma classificação. Essa classificação é muito importante porque essa classificação ela indica a conduta. Em 1950, Debeck fez a primeira classificação, onde ele classificou a dissecção em 3 partes, em Debeck 1, Debeck 2, Debeck 3. Debeck 1, a dissecção é na ascendente e na descendente. Debeck 2, a dissecção só na ascendente. E Debeck 3, a dissecção só na descendente. Porém, em 1970, a Universidade de Stanford ela fez um novo estudo e juntou Debeck 1 e Debeck 2, formou Stanford A, e Debeck 3 formou Stanford B. Ou seja, Stanford A ela é formada pela dissecção na altura da ascendente do arco aórtico, pegando a descendente ou não. Stanford A. Stanford B pegando a parte descendente da artéria aorta na altura da região da subclávia esquerda, conhecido como Stanford B. Hoje em dia a classificação mais usada se chama Stanford A, Stanford B, ou seja, tipo A ou tipo B. Podemos observar em relação a essa imagem axial uma reconstrução em MIP, toda a vascularização aqui, principalmente a vascularização renal e a vascularização da aorta, onde temos aqui a luz verdadeira e a luz falsa da dissecção. Então, diagnosticado uma dissecção através desse risco hipodenso, nós temos a luz verdadeira e a luz falsa. Para termos um melhor entendimento, principalmente em relação à profundidade, em relação a toda a anatomia e caracterizar assim em relação à sua contextualidade, diagnosticando uma dissecção, o interessante é fazer diversas reconstruções, MPR, em MIP, 3D, com isso teremos uma melhor
visibilidade da dissecção, tanto anatômica, na sua profundidade e por um todo. Então aqui nós vamos mostrar alguns sinais clássicos para termos uma boa diferenciação, principalmente da luz verdadeira e da luz falsa. A luz verdadeira, geralmente ela é menor que a luz falsa. Isso porque a luz falsa recebe a pressão sistólica, então ela vai crescer muito, ela vai acabar abraçando a luz verdadeira, formando essa cuia aqui, ó, que chamamos sinal do bico. Então, quando você observar o sinal do bico, você está diante da luz falsa. E a luz verdadeira, ela tem um fluxo geralmente mais rápido do que propriamente a luz falsa, observado principalmente nessa imagem. Observe a dissecção e observe as artérias renais. A artéria renal direita, ela nasce diretamente da luz verdadeira e a artéria renal esquerda nasce da luz falsa. Observe que numa fase arterial, pegamos o pico máximo de concentração no parênquima renal e aqui não pegamos realce e impregnação de contraste de maneira nenhuma nessa fase arterial. Isso porque a luz falsa que está nutrindo a artéria renal esquerda está demorando chegar ao contraste, você tem um retardo. Então, a gente pode concretizar então em relação a essa imagem que a luz verdadeira, um dos seus sinais clássicos é que a luz verdadeira tem um fluxo mais rápido do que a luz falsa em uma dissecção da aorta. Então, seria isso que a gente queria falar. Muito obrigado pela atenção. Se vocês gostaram, dê um like. Se vocês gostarem, compartilhem. Muito obrigado pela atenção. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até as próximas aulas.